Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 1. Vamos iniciar mais uma aula de ciências e a gente vai continuar falando sobre as invenções que usamos no nosso dia a dia. Vocês lembram da aula passada, quando eu contei a história do Lolo Barnabé? Que eles criaram, era uma família feliz, mas começaram criando, e inventaram tantas coisas que no final eles já não davam mais conta de todas as invenções e acabaram ficando tristes, infelizes, e aí passaram a refletir sobre o papel que aquelas invenções estavam tendo no cotidiano, na vida deles, e como estava influenciando o relacionamento da família. Pois é. Então, hoje a gente vai continuar refletindo sobre essas invenções no nosso cotidiano, essas invenções que a gente usa, e vamos pensar também sobre algumas invenções que foram criadas, muito importantes, e que a gente usa assim, sem nem pensar como é que elas foram pensadas, que elas foram criadas, porque elas estão naturalmente no nosso cotidiano. Mas a gente também, antes de começar a aula, eu quero lembrar vocês, não é, que a gente tem aí o nosso canal do YouTube, onde vocês podem assistir essas aulas quantas vezes quiser, aproveitar, fazer comentários e responder também as propostas de atividades que eu sempre deixo no final de cada aula. Então, no final desta aula não será diferente. Haverá lá uma proposta de atividade para que vocês reflitam, para que vocês pensam e possam responder, tá? Eu aguardo vocês lá no canal do YouTube, hein? Aproveitem, passa lá e dá um like, diz lá o que é que está achando das aulas de educação de jovens e adultos. Muito bem, vamos começar? Quero lembrar também a vocês que essa aula está sendo traduzida para a linguagem brasileira de sinais e nós estamos hoje com a presença da Karen aqui nos estudos, fazendo essa tradução e tornando essa aula mais inclusiva e mais acessível. Seja muito bem-vinda, Karen. Vamos começar? Olha só. Iniciando a aula, eu queria lembrar a vocês aquela frase de reflexão que eu sempre trago. E eu estou trazendo a frase hoje do educador Paulo Freire. De novo, professora Mauricéia. Sim, porque Paulo Freire foi um educador que se preocupou muito com a educação de jovens e adultos. Então, é sempre importante que a gente possa relembrar o que ele pensava e pensar um pouquinho sobre as frases que ele deixou sobre essa questão de leitura, de educação. E a frase de hoje, ela fala o seguinte, ó, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Precede. O que é preceder? É vir antes. Então, antes da gente aprender a ler, a escrever, a gente aprende a ler o mundo. A gente conhece as coisas que nos rodeiam, a gente sabe sobre essas coisas. Então, quando a gente lê o mundo, a gente também aprende a ler as palavras, aprende a escrevê-las. Então, a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Ela vem antes. É uma frase bem profunda, bem interessante para a gente refletir. Não é isso, gente? Eu tenho certeza que vocês também fazem essa leitura. Vocês também conhecem aí o mundo que os rodeiam. O mundo do trabalho, o mundo da família, o mundo da escola, dos filhos. Não é? Todo mundo sabe isso aí, dos pais, dos irmãos. Esse núcleo que é tão importante na vida da gente. E esse mundo que nos rodeia, que é tão importante da gente compreender. Ó, vamos falar sobre o nosso componente curricular de hoje, que é ciências, e sobre o nosso tema, que são as invenções que usamos no dia a dia. Lembrando, já tivemos a aula anterior falando sobre esse tema e esta aula é uma continuidade. A gente falou bastante sobre invenções na aula passada e agora a gente vai continuar falando sobre esse tema, as invenções que usamos no dia a dia. Para iniciar, eu trouxe aí a imagem de um objeto que tenho certeza muita gente já teve ou até ainda tem em casa. Será que vocês reconhecem esse objeto? Será que vocês já tiveram, fizeram uso dele?
Que objeto será esse, hein? Eu vou deixar e quero que vocês coloquem as respostas, né? Também lá no YouTube, tá certo? Mas tenho certeza que muitos de vocês utilizaram aí no dia a dia para deixar registrado as lembranças, os momentos que aconteceram em muitas famílias. Então, eu estou falando do monóculo. Olha que nome diferente. Será que vocês lembram desse objeto? Será que vocês em casa ainda têm alguns deles? Na minha casa eu tenho, sabia? A minha mãe tinha bastante, minha avó também tinha bastante, e eu ainda tenho alguns guardados, porque eles deixam algumas lembranças tão interessantes na nossa vida. E para que serve o monóculo? É uma peça fabricada em plástico, com o formato de um cone. Em uma extremidade contém uma imagem lá coladinha, né? Que é uma foto. E na outra extremidade tem uma lente de aumento para visualização. E aí a gente, ó, colocava aqui o monóculozinho e ficava olhando a foto lá guardadinha. Então hoje a gente tira foto aonde? Celular, não é isso? A gente usa o nosso celular para tirar diversas fotos, registrar sem problema nenhum. Mas nós sabemos que até um dia desse não era bem assim. A gente tirava as fotos e as fotos eram com o máximo de cuidado, porque usava filmes e era toda aquela história que podia queimar a foto. E o monóculo, ele também era bastante usado. Tinha pessoas que trabalhavam com isso, que saíam pelas ruas, pelo comércio, tirando fotos e colocando, guardando aí essa memória nesse monóculo. Então, será que vocês lembraram? Será que vocês usaram esse objeto em casa? É uma invenção muito interessante e que já foi bastante utilizada. Porque as invenções são assim, elas são feitas para algumas necessidades e depois elas vão se aperfeiçoando, né? De acordo com as mudanças, elas vão se aperfeiçoando, tá? Olha só. Vamos pensar agora nesses objetos que a gente utiliza no dia a dia. Que objeto é esse? É uma escova de dente. Vocês já pensaram viver sem a escova de dente para escovar os dentes? Será que alguém vive ainda sem escovar os dentes? A gente utiliza a escova de dente no dia a dia e nem pensa sobre isso, né? Será que todo mundo tem escova de dente? Será que todas as civilizações usam? Será que todas as pessoas usam? Para que serve? É importante? Foi uma invenção importante? Para responder a alguma necessidade surgida, alguém inventou a escova de dente. E a cadeira? Outra invenção importante também. E o celular? Vejam que são coisas inventadas, usadas no nosso dia a dia, mas para necessidades e finalidades diferentes, né? E também inventadas, claro, em tempos diferentes. Olha só. Vocês já pensaram como era a vida das pessoas antes das invenções que a gente usa no nosso dia a dia? Como era a vida das pessoas antes das cadeiras? Onde é que elas sentavam? Como era a vida das pessoas antes de inventarem a escova de dente? Como é que elas escovavam os dentes? E antes do celular? Essa aí é bem recente, né, gente? Faz pouco tempo as pessoas não tinham celular. E para falarem umas com as outras, escreviam cartas e depois tinha o telefone fixo. E agora tem o celular e a gente fala quase que simultaneamente, né? A gente, ó, liga para alguém, o outro responde. E ultimamente a gente já nem faz mais ligação. A gente manda mensagem, a gente escreve aí um texto e a pessoa já lê, já responde. Então, ó, as mudanças vão acontecendo e as invenções elas vão se aperfeiçoando de acordo com estas mudanças. Por exemplo, vamos pensar aí nesta invenção importantíssima e como ela mudou a vida das pessoas. A geladeira. Vocês já pararam para pensar como era antes de ter esse aparelho, esse objeto que refrigera as coisas na nossa casa? É muito simples, né, de pensar nisso. Basta a gente lembrar quando falta energia, que a geladeira fica paradinha, ou quando ela quebra, ou quando por algum motivo a gente não tem esse aparelho em casa.
a gente sente bastante falta. Por quê? Porque ele realmente mudou a vida das pessoas. Os primeiros refrigeradores domésticos só foram criados no início do século passado e revolucionaram áreas que vão além da cozinha. Olha, com a geladeira, os alimentos duram mais tempo. Na medicina, eles podem ser refrigerados, vacinas e medicamentos que podem ser levados de um lugar para outro sem se estragarem. E também na questão da alimentação, podem ser produzidos em algum lugar e transportados para lugares diversos através dos automóveis refrigerados, né, daquelas câmaras refrigeradas que vêm nos caminhões e não estragam esses alimentos. Então, veja que a geladeira ela foi uma invenção que mudou bastante a vida das pessoas, que foi realmente uma transformação. Vocês podem pensar em outra invenção que também mudou a vida das pessoas? A gente pode pensar, por exemplo, nesta invenção aí, ó. Esta invenção, ela transformou bastante a vida das pessoas, que foi a invenção da roda. A roda é uma das invenções principais na trajetória de desenvolvimento tecnológico do ser humano, porque facilitou bastante na questão do transporte das pessoas. Então, antigamente, não era fácil realizar determinada tarefa, ou então transportar determinado objeto, ou até mesmo sair de um lugar para o outro. E a invenção da roda, ela propiciou satisfação dessas necessidades. Outra invenção bastante interessante foi o vidro. E o vidro, que é feito de uma mistura de matérias-primas naturais, na verdade, conta-se que ele nem foi inventado propositalmente. Ele foi descoberto por acaso, porque as pessoas, né, antigamente faziam fogueiras e quando os grandes navegadores fizeram essas fogueiras, perceberam que juntando a areia e o calcário das conchas, eles combinaram através de uma ação da alta temperatura e formaram esse material, o vidro. E uma outra invenção, bem assim, recente, não é antiga, mas muito utilizada, muito importante, é a comunicação sem fio. A comunicação sem fio é responsável pelo nosso Wi-Fi de hoje em dia, né? Quando a gente chega assim em algum lugar, já pergunta, qual é a senha do Wi-Fi? Por quê? Porque todo mundo quer estar aí se comunicando. Mas essa invenção, uma invenção tão antiga, por exemplo, quanto a roda, nem quanto o vidro. Então, essa invenção do Wi-Fi, que hoje em dia é tão utilizada, o surgimento desse dispositivo foi criado em 1984 nos Estados Unidos por Nikola Tesla. E isto possibilitou que mais tarde surgissem outras invenções, como por exemplo celulares, notebooks, videogames portáteis, que utilizam essa tecnologia para se comunicar. Então a comunicação sem fio, ela tornou-se uma invenção bastante utilizada no nosso dia e muito importante. E também, como eu já disse, fez surgir outros dispositivos que se utilizam dessa tecnologia para poder satisfazer outras necessidades. Então, estamos chegando aí ao final de nossa aula e, como eu disse a vocês, eu sempre deixo uma proposta de atividade. A proposta de atividade hoje é a seguinte. Ora, falamos de algumas invenções, mas em sua casa, qual é a invenção mais utilizada pela sua família? Qual é a invenção aí das que nós falamos, ou até mesmo que eu não citei aqui, mas é muito utilizada na sua família? Então, o que é que eu quero que a gente faça aqui nessa atividade? Escrever em seu caderno o nome de 5 invenções que você utiliza aí na sua casa, no seu dia a dia. 5 invenções. Vocês podem conversar aí na sala de aula com os seus colegas, vocês podem conversar com a professora sobre essas invenções e, ao final, vocês vão escrever o nome de 5 invenções que você utiliza no seu dia a dia.
E, claro, você pode ir lá no YouTube e colocar nos comentários o nome dessas invenções, o nome dessas 5 invenções. Então é isso, gente. Nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e a gente vai ficando por aqui. Eu espero os comentários de vocês, viu? Não deixam de fazer e assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem se interessarem para aprender muito mais. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, gente!